vídeo de hoje é um vídeo produzido a partir do acompanhamento de uma família num passeio que fazia parte da rotina da família, um passeio ao parque. Então essa cartografia ela nos traz desafios bem diferentes das demais que nós temos produzidos por conta da escala do nosso olhar, né? Em geral a gente olha para as ações de um bebê num espaço de uma sala, na relação com outro bebê, no espaço de um cômodo, e nesse caso a gente acaba pegando uma parte do bairro com vários quarteirões e o deslocamento da sua mãe com o seu bebê, acompanhado pela pesquisadora, nesse percurso. E foi interessante porque ao final do trajeto, né, a mãe pergunta para a pesquisadora, curiosa, né, o que havia sido observado naquele dia. E essa também havia sido uma questão feita pela pesquisadora ao longo do trajeto, se perguntando o que será que eu vou registrar desse passeio. E ao final, né, do passeio, uma fala da mãe, uma proposta da mãe de trocar de lugar, revela algo bastante interessante no trajeto e que não tinha sido percebido até então, que era a ação do espaço sobre o percurso e do modo como esse espaço se constitui na relação com o bebê e o quanto o trajeto e o passeio em si também se constitui a partir da relação com o espaço. Então nós vamos trazer aqui para vocês essa cartografia de um passeio no parque, que acontece no final da tarde, em que, para além do percurso em si, e vocês vão ver que o próprio mapa inicial, ele vai sendo transformado e novos elementos vão surgindo nesse registro a partir da observação do que era importante, né, e do que atravessava ali então esse percurso. É um convite a gente pensar hoje muito mais a relação com o topos e com o espaço. Aí eu espero que vocês gostem. Nessa imagem a gente tem um mapa base, né, produzido a partir de uma visão aérea, como os mapas tradicionais que a gente conhece, que privilegiam uma visão das ruas e das construções. Então a gente tem aqui 2 condomínios residenciais, um centro educacional, temos um parque ambiental, uma área arborizada grande, com as suas vias internas cimentadas de passeio. Essa cena se inicia com a família saindo da sua residência num condomínio e o traçar do trajeto dessa família durante esse passeio no parque. A pesquisadora encontra com a família ali já próxima do parque e acompanha a família durante esse percurso traçado em laranja. Então, no início do passeio conjunto da família com a pesquisadora, elas seguem pela via principal, que é ladeada por uma área arborizada. O bebê segue no carrinho. Durante o passeio, eles cruzam com uma outra família, com uma criança de bicicleta, e essa criança começa a andar mais devagar e quase atropela o bebê. Então há uma interação da família orientando o seu filho de que é necessário tomar cuidado com os bebês, para ele, né, ficar atento para não machucar o bebezinho. E ao mesmo tempo há um diálogo dirigido ao bebê, dizendo: e você, quando for grandão, também vai andar de bicicleta no parque, né? Os adultos envolvidos na cena sorriem uns para os outros e a família se distancia novamente. Então aqui a gente tem o registro desse encontro com uma família de bicicleta. Já ao final do primeira parte do percurso, quando se chega à ponta do parque, a mãe pede para trocar de lugar com a pesquisadora, argumentando que o bebê prefere a calçada de pedrinhas, que o acalma e o faz dormir. E então as duas trocam de lugar, de modo que a família termina o trajeto por essa calçada de pedrinhas, que não aparece
como um elemento diferente nos mapas oficiais, mas que nós vamos percebendo como essa diferença de calçamento tem um papel importante no passeio. E o percurso termina, então, com a família passeando, né, a linha vermelha, sobre o calçamento vermelho e não mais sobre essa linha vermelha sobre o calçamento de pedrinhas e não mais sobre o calçamento principal. Então, esse calçamento que faz dormir. Ao voltar para casa, seguem por um trecho que é pavimentado com um piso podotátil para orientação de pessoas cegas. E passam por um trecho de calçamento falho, né, em que a mãe sinaliza que esse é um trecho que precisa cuidado, porque é muito difícil atravessar com o carrinho por essas pedrinhas, e que inclusive antigamente ela só ia ao parque acompanhada do marido porque precisava de ajuda para passar por esse pedaço, mas que agora ela aprendeu uma estratégia seguindo pela grama e que ela já consegue passar sozinha, mas que é sempre um trecho que merece atenção no percurso. O percurso continua, então, passando por mais alguns pequenos trechos de pedrinha, próximo às entradas dos condomínios, e alguns trechos ainda com pavimento, né, cimentado, sem as pedrinhas, onde há alguns outros encontros com pessoas que vão passando pelo percurso, até chegar então ao condomínio onde habitam, onde também há piso de pedrinha na entrada, até chegar no apartamento. E ao chegar na entrada do prédio é muito interessante, porque a mãe diz que sempre que chega no prédio ele acorda. E eu observo que o piso do prédio ele é bem lisinho, né? Além de ter uma iluminação diferenciada, então tem todo um ambiente que mostra para o bebê que chegou num lugar diferente. Então, esse é um pouco o registro desse trajeto e vai nos mostrando como há uma relação em que os atores humanos que participam do espaço definem o espaço, mas o espaço também define os trajetos e os passeios dos atores humanos, né? Então, um pouco isso que a gente evidencia nessa cartografia de um passeio no parque. Espero que vocês tenham gostado.